Paulo, eu achava que eu ganhava bem, né? Porque eu tinha um ticket de alimentação, eu tinha um plano de saúde e eu tinha uma PLR, que era participação nos resultados. E aí, 2 anos depois, eu estava ganhando 10 vezes mais do que no banco, só que com uma diferença. Eu estava em paz, eu estava com saúde, eu podia levar minha filha na escola, eu tinha paciência com a minha filha, o meu casamento estava restaurado, eu estava ajudando outras pessoas. Eu cheguei no Método CIS em 2016 em Fortaleza, totalmente destruída emocionalmente. Eu estava vivendo uma fase muito difícil da minha carreira. Eu fui 10 anos bancária e eu tinha passado por um sequestro no banco. Sequestraram a família do meu gerente, a gente ficou refém dos assaltantes. E eu tive uma sequência de coisas que me destruíram emocionalmente, né? Eu tive 5 abortos de repetição. Quantos então, abortos? Quando eu cheguei no Método 5 abortos de repetição. Espontâneos, né? E aí, quando eu cheguei no Método CIS, eu já tinha vindo do psiquiatra, eu já estava tomando remédio para dormir, remédio para acordar. Eu estava há 6 meses de licença pelo banco, licença saúde. Eu cheguei no Método CIS para me curar. Eu falei, a última, eu acho que é o plano, não tem mais plano B. É o único plano que eu tenho é vir para cá para me curar. E eu tinha uma certeza muito grande no meu coração que muitas coisas iam acontecer no Método CIS. Gente, eu vou me emocionar porque sempre que eu falo sobre isso, eu me emociono. Então, assim, me perdoem. Pode falar, fica à vontade. Mas foi muito impactante, foi muito... Quando eu cheguei no Método CIS, meu casamento estava por um fio. Eu tenho uma filha hoje de 10 anos, eu não conseguia mais ter paciência nem tolerância porque eu estava realmente doente. Eu estava com depressão, eu estava com síndrome do pânico em decorrência de tudo que eu estava vivendo nos últimos anos. No primeiro dia, eu já fui bastante impactada, eu fui muito confrontada, porque eu fui com o coração muito aberto. Naquele momento, eu comecei a ser confrontada sobre muitas coisas, principalmente da minha infância, da minha relação com os meus pais. Eu comecei a olhar partes que eu não conseguia enxergar em decorrência de todo aquele momento que eu estava vivendo. Como eu falei para vocês, eu estava no fundo do poço. Eu era uma potencial suicida porque eu era aquela pessoa que eu queria fazer para ser amada, para ser aceita. E eu só achava que eu ia ser amada, que eu ia ser aceita, fazendo. E o banco era uma forma de eu fazer, porque a gente faz muitas coisas no banco. Quando, de repente, eu me vi fora do banco, eu me vi fora daquele universo, eu pensei que não tinha mais sentido. E aí, no primeiro dia, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. Eu comecei a fazer as ferramentas. Quando eu saí do Método CIS, eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. A minha dor vai ajudar outras pessoas. O que eu senti aqui, eu quero que outras pessoas sintam também. Eu quero ajudar outras pessoas a recuperar a vida delas como eu recuperei a minha. No último dia, eu já estava outra pessoa, já tinha plano, já tinha feito o meu mural da vida extraordinária, eu já estava muito, muito feliz, eu já estava transbordando, já tinha ligado pro meu marido, já tinha pedido perdão. Quando eu cheguei do Método CIS, eu já voltei a fazer atividade física, eu fui me cuidar de verdade, de dentro para fora. E no Formação em Coach, quando eu cheguei no Formação em Coach, eu já estava bem melhor. Eu falei, eu vou usar todas as ferramentas e eu quero sair daqui muito melhor. E eu fui sendo ministrada com as ferramentas, eu fui trabalhando as ferramentas e eu falei, eu quero fazer isso com as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. E aí, Paulo, quando eu comecei a ser ministrada pelas ferramentas, eu comecei a pensar as pessoas que eu podia ajudar, como eu podia ajudar. E quando eu cheguei, eu já fui fazendo atendimento pro bono, eu passei 1 ano fazendo atendimento pro bono. E aí, depois que eu atendi pro bono, foi falando das transformações e aí eu comecei a ser conhecida na minha cidade como alguém que trouxe o coach pra Imperatriz. E aí eu comecei a amar e me apaixonar por aquilo ali. E depois eu saí do banco, eu tive a minha trajetória no banco acabou e eu comecei a viver de coach. O que é mais lindo, Paulo, eu achava que eu ganhava bem, né? Porque eu tinha um ticket de alimentação, eu tinha um plano de saúde e eu tinha uma PLR, que era participação nos resultados. E aí, 2 anos depois, eu tava ganhando 10 vezes mais do que no banco, só que com uma diferença. Eu estava em paz, eu estava com saúde, eu podia levar minha filha na escola, eu tinha paciência com a minha filha, o meu casamento estava restaurado, eu estava ajudando outras pessoas e eu estava
estava vivendo o meu melhor momento. E o que é mais bonito, Paulo? Em 2019, minha filha falou assim: mãe, eu quero um irmãozinho. E eu falei assim pra ela: filha, a mamãe não tem condições de ter um irmãozinho mais, mas vamos fazer um mural, vamos fazer um mural. E a gente fez um mural e ela colocou lá um menininho. Isso foi em novembro de 2018. Em março de 2019, eu estava grávida do Emanuel. Emanuel é Deus conosco, Deus do nosso lado, Deus na nossa frente. Eu tive o Emanuel. Uau! Depois de 5 abortos de repetição, a gente visualizava e uma vez ela falou assim: mamãe, papai do céu falou que vai me dar um irmão. E eu me apoiei naquela palavra, eu acreditei naquela palavra. E a gente hoje tem o Emanuel. Paulo, e assim, coach foi tão importante na minha vida que a gente passou uma fase muito complicada. Quando o Emanuel nasceu, ele estava com 4 meses, exatamente no aniversário dele de 4 meses, teve uma enchente na cidade. A gente tem um negócio muito estruturado além do coach. E aí teve uma chuva enorme na cidade, dia 15 de março de 2020. E essa chuva, Paulo, destruiu toda a nossa empresa. Acabou com tudo. Meu marido, ele chegou na empresa, tinha 1,5 metro de água. Foi um pesadelo nessa noite, mas eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater a tudo que a gente viveu depois disso. Então, assim, a gente teve um prejuízo de mais de 500 mil reais, porque a gente tinha um equipamento, que é o CAD/CAM, de fazer dente, que ele foi totalmente destruído. Tudo nosso, a gente perdeu tudo. Foi um pesadelo. Mas o que me ajudou a sair de tudo isso? Inteligência emocional, que foi construída no processo de CIS. Todos os anos eu faço CIS. Quando eu estava grávida do Emanuel, com 6 meses de gravidez, eu fui pro CIS. Eu senti que eu precisava estar no CIS, porque eu precisava trabalhar minha parte emocional para esse momento que eu ia passar. Pro momento do Emanuel, porque o parto do Emanuel foi um milagre. Eu sobreviver foi um milagre. Depois dessa fase da empresa, a gente sentou, a gente fez plano de ação, a gente foi mentoreado. Paulo, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Eu tava no fundo do poço. Eu e a minha família, a gente não tinha nada mais. A gente tinha uma empresa com dívidas. Depois de perder toda a empresa? Perdemos tudo, Paulo. Tudo. A gente tinha uma empresa com dívidas e 8 famílias que dependiam de nós. A gente não tinha mais plano B, não tinha mais o que fazer. E aí a gente começou a fazer as ferramentas do processo de coach. A gente começou a fazer plano de ação para pagar fornecedor. A gente começou a fazer plano de ação para aumentar o faturamento. A gente começou a ajudar pessoas mesmo no fundo do poço. Teve pessoas que depositaram dinheiro na nossa conta de outro lugar, de Goiânia, de São Paulo. E nesse processo, 3 dias depois entrou a pandemia e aí fechou tudo. Então a gente tava na merda, literalmente. 6 meses depois, a gente recuperou a nossa empresa. A gente tem um faturamento 30% a mais. Hoje eu vivo de coach, na verdade eu dou um suporte para o meu marido na empresa, mas eu vivo de coach. Eu impacto mulheres. A minha missão é ajudar mulheres a tirarem seus sonhos do papel e a gente hoje tem muito mais equilíbrio, saúde emocional. O meu casamento transbordou, foi maravilhoso, foi perfeito e eu queria muito te agradecer por isso. Eu quero muito agradecer a Febracis e te agradecer porque existe uma vida antes do CIS e uma vida depois do CIS.